André Pavlovich é CTO na Meu Acerto, formado em comunicação digital e pós-graduado em arquitetura de sistemas pela PUC-MG. Foi 3 vezes consecutivas reconhecido pela Microsoft como MVP ASP.NET, além de ser certificado Microsoft em MCSD.NET, MCP, MCAD, MVP, MCTS e é o nosso convidado de hoje. Lembrando que estamos nas principais plataformas de podcast e caso você goste dos nossos conteúdos, lhe convido a se inscrever em nosso canal do YouTube. Grande abraço e bom aprendizado. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carreira Tech. Hoje tenho o prazer de estar recebendo aqui um grande amigo de muito tempo, de empresa, CTO no Meu Acerto, formado em comunicação digital e pós-graduado em arquitetura de sistemas pela PUC. Como responsável e arquiteto de software, tem desenvolvido há mais de uma década produtos digitais, além de ter sido 3 vezes consecutiva reconhecido para a Microsoft MVP, e é o nosso convidado de hoje. Então, recebo com muitos aplausos André Pavlovich. André, seja muito bem-vindo aí a esse projeto que tem ajudado muitas pessoas a entenderem e a enxergarem como evoluir na sua carreira, quais os desafios que as pessoas têm enfrentado ou que vão enfrentar ao construir essa carreira e um pouco mais da vida das pessoas que têm passado por aqui. Então, seja muito bem-vindo aí e obrigado pela participação, meu cara. Puxa, obrigado pelo convite, Wesley. Prazer estar falando com todo mundo aí. Para mim é a maior honra estar aqui contribuindo. Você sabe que antes de um profissional eu sempre tive muito ligado à comunidade e contribuir, nem que seja um pouquinho, é sempre um prazer, a gente poder dividir um pouco da nossa experiência e quem sabe encurtar aí o caminho de evolução das pessoas que possam estar assistindo esse vídeo aí no futuro. Perfeito. Bom, cara, eu te conheci, eu não lembro o ano agora, acho que foi lá para 2015, eu não lembro agora. Mas eu lembro que você, se eu não me engano, trabalhava como analista ou arquiteto na empresa que a gente trabalhou junto. Mas, indo bem para trás, o que você fazia antes de trabalhar com tecnologia, cara? Cara, você sabe que eu comecei cedo, então eu não necessariamente tive a oportunidade de trabalhar com algo que não fosse tecnologia. Assim, com meus 15, 16 anos, eu já tinha alguns sites que eu mantinha assim, por hobby mesmo, por curiosidade. Então eram sites da igreja, eram coisas de banda de rock, eram blogs de games, e eu usava isso como uma estratégia para praticar desenvolvimento web, praticando ASP, PHP, HTML, CSS, e foi graças a essas iniciativas robistas, de manter esses sites, que eu consegui meu primeiro emprego, que foi na IC.com, trabalhando como web designer. Então, caí com os meus 17, 18 anos. É interessante. Então, na verdade, você sempre trabalhou com tecnologia, mesmo não sendo um trabalho, né? Mesmo não sendo, exatamente. Eu brinco que, enquanto meus amigos, assim, de mais novo, de criança, estavam lá jogando videogame, eu estava muito provavelmente tentando desenvolver o meu próprio jogo, usando Elf. Então, codificar, estar ali próximo de tecnologia, sempre foi para mim uma oportunidade de lazer também. E aí, quando entrei para o mercado de trabalho, eu simplesmente uni aquilo que eu amava fazer com algo que eu poderia ser remunerado para fazer. Então, isso sempre fez parte da minha vida, assim, desde de garoto. Interessante, cara. Você sabe que quando as pessoas, quando elas me perguntam sobre direção de carreira, eu sempre pergunto primeiro para elas o que elas fazem no tempo livre. E eu acho que grande parte das pessoas, e aí é só achismo baseado em meu achismo, eu acho que grande parte das pessoas que descobrem, ou que vão ter uma profissão que, além de ter uma remuneração, traz para elas um conforto de trabalhar naquilo, porque elas conseguiram descobrir desde cedo o que, de fato, elas gostavam de fazer, E no meu caso também, você não perguntou, mas eu também meio que comecei a entrar na área de tecnologia porque eu percebi que
eu sempre estava no computador, sempre estava, sabe, nesse mundo informático, apesar que na época não era tão normal assim. Legal, cara. Então é interessante isso, cara. Bom, no comecinho eu mencionei que você foi 3 vezes MVP da Microsoft e eu ainda não tive nenhuma certificação, então para mim ainda é um mundo, digamos que obscuro e tal. E aí eu queria saber de você se, primeiramente, qual que é a importância dessa certificação para um profissional da sua área, da área que você era na época, né? Sim. Bom, assim, bem verdade, esses títulos, por assim dizer, né, eles não são nem certificações. Esses 3 títulos da Microsoft como MVP, eles são prêmios, né, que são atribuídos aí a profissionais que se destacam na contribuição para a comunidade técnica. Então, quando a Microsoft me deu esses prêmios por 3 anos, né, digamos assim, as minhas contribuições voluntárias para a comunidade, seja com código open source, seja com palestras, seja com atuação no teste e contribuição para os times de engenharia da Microsoft desenvolverem e melhorarem as tecnologias que iam ser disponibilizadas a público, essas contribuições me validaram, né, como MVP Microsoft. Então, na verdade, é um prêmio e para mim, eu acho o máximo, assim, essa fase da minha vida, porque eu respirava tecnologia da Microsoft, nesse caso especial, do mesmo jeito que eu trabalhava todos os dias, né, produzindo algo. Então, eu estava o tempo inteiro montando uma palestra, eu estava o tempo inteiro testando um sistema, eu estava respondendo fóruns, era algo muito gostoso, ao mesmo tempo cansativo, mas de fato muito prazeroso de ter essa contribuição muito mais ativa com a comunidade. E nessa época, né, para a gente poder tirar esses títulos, assim, o que eu acho mais legal é que, para que eu fosse reconhecido como MVP Microsoft, um dos meus, digamos assim, referências na área, né, o Scott Guthrie e Scott Howson, que são caras, né, hoje o Scott Guthrie, ele, se não me engano, ele é VP de engenharia e cloud na Microsoft. Ele pegou meu currículo, ele viu as minhas contribuições, ele leu meu nome e falou assim, não, esse cara, ele fez jus ao prêmio, pode dar para ele. Então, saber que alguém, né, com essa relevância no mercado te viu, te reconheceu, né? Essa pessoa analisou você e falou assim, não, você tem valor, isso para mim marca a minha carreira. Então, sim. A importância desses títulos para mim é muito do ponto de vista de, cara, eu fui visto pelas pessoas que são para mim como referência. Então, isso é interessante mesmo. É o mais importante para mim. Interessante, cara. E deve ser um prazer enorme, né? Tipo, uma vez, quando eu tinha um canal de jogos, eu vou tentar ilustrar isso para tentar mostrar para as pessoas, provavelmente, o que você deve ter passado. Eu tinha um canal de jogos e tinha um cara que eu admirava muito, né? O trabalho dele no YouTube. E ele era um canal muito grande, assim. E aí eu convidei ele para participar da entrevista no canal de jogos. E aí o cara aceitou. E aí quando eu fui gravar, eu não sabia falar, entendeu? Eu fiquei pensando, caraca, cara, o cara tá aqui. Então, no seu caso, eu imagino que deve ser a mesma reação. Tipo, o cara que... Tipo assim, eu tirei um título que já tem, né? Já tem todo, digamos assim, todo o reconhecimento do que eu fiz e tal. Mas o cara que eu admiro falar alguma coisa com o meu nome, assim, caraca, deve ser muito bacana. Assim. E esses prêmios da Microsoft, na verdade, eles incluem um convite para visitar a Microsoft, né? Oh, bacana. Então, eu tive algumas vezes lá em Redmond, na Microsoft, nos Estados Unidos, conversando com o time de engenharia, o time que desenvolve o Visual Studio, né? Vendo funcionalidades que ainda iam ser lançadas e conversando com o time de produto. Então, eu tive a oportunidade de conversar com o Scott Guthrie, tenho fotos com ele. Então, foi um momento realmente
muito legal da minha vida. Cara, que bacana. Então, parabéns aí, cara. E aproveitando, hoje em dia ainda esse MVP existe? Ele tem, na sua visão, hoje, o mesmo prestígio do que antigamente? Como é que você enxerga? Quer dizer, se existe o MVP hoje, como é que você enxerga ele hoje em dia? Não, totalmente, cara. As pessoas que hoje representam o programa, né, são outstanding, assim, são pessoas fora da curva, né, no conhecimento das tecnologias, na sua capacidade de compartilhar esse conhecimento com a comunidade, porque o programa ele existe para parabenizar ou para reconhecer as contribuições voluntárias. Então, todo mundo que hoje está representando o programa tem o mesmo prestígio, tem a minha admiração, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte do programa. Quem sabe um dia no futuro eu vou conseguir ter a mesma dedicação, mas hoje o programa está muito bem representado. Oh, bacana. Para alguém que está assistindo agora e tem interesse em ser um MVP, você consegue, de forma resumida, explicar o que é um MVP e como a pessoa faz para se tornar um MVP? Assim, não tem um roteiro, né? Porque, como eu falei, é uma questão de ser visto e fazer coisas que sejam relevantes pro mercado, a ponto do time de engenharia da Microsoft te notar, né? Mas eu tenho amigos que vieram depois de mim, que Gustavo Magela, o Albert Tanuri, algumas que conviveram comigo, né? E a receita é você fazer o que você gosta, você fazer da melhor maneira e ter uma contribuição genuína para a comunidade. Então, cara, escreve artigo, monta palestra, realiza eventos, contribui nos fóruns, faz isso com consistência, não com o objetivo de ser MVP, mas porque você, de fato, acredita que contribuindo com a comunidade você está fazendo algo positivo. E, né, com certeza, a comunidade técnica da Microsoft vai observar isso e vai, em algum momento da sua trajetória, se você tiver, de fato, essa dedicação, te reconhecer como MVP. Interessante. Então agora eu consigo enxergar que você foi um cara realmente fora da curva, porque, tipo assim, para mim era uma certificação que você seguia ela, uma provinha e estudava. Mas pelo que você está me falando, é como se fosse, e aí comparando aqui, por exemplo, as pessoas que ajudam, por exemplo, na distribuição do Linux, né? Que vão lá e ajudam a corrigir bugs, seria mais ou menos isso, né? Exato. Para ilustrar melhor. O programa de MVP Microsoft, ele tem referências ali em outras plataformas, sei lá, como o time de Java tem, né? Que são... Não fugiu o nome agora, mas são Java Masters lá, como Linux tem também. Então, são embaixadores da tecnologia que se dedicam ali na evolução daquela tecnologia, na correção de bugs, na divulgação de novas features, na propagação e na formação de novos profissionais para trabalhar com essa tecnologia. Então, são, de fato, pessoas... fora da curva. Não, entendi, assim. Mas o que eu tava... Opa! Tô gaguejando, desculpa. O que eu tava tentando ilustrar é que, tipo assim, se você fez isso sem uma receitinha, né? Tipo, você vai estudar isso pra cair isso na prova. Se você fez isso realmente trazendo valor pra comunidade, e por 3 anos consecutivos você foi reconhecido como MVP, então, cara, você realmente tá fora da curva. Tipo assim, você tá realmente fora da curva, entendeu? É nesse nível que eu tô querendo dizer. Tipo, 3 vezes seria 3 anos, né? É cada ano. 3 anos, o prêmio anual. Então, cara, parabéns, cara. Agora eu realmente tô entendendo o tamanho disso, cara. Mas tem pessoas lá, assim, que estão há 10 anos. Então, assim, naturalmente, como eu falei, é uma questão muito do seu momento de vida, né? Entendi. É um trabalho voluntário que toma tempo, que toma energia, que exige dedicação, investimento até, né? Por exemplo, realizar eventos. Quantas vezes eu não paguei lanches e material de divulgação, né? Muitas horas da minha vida preparando material, estudando com antecedência,
Mas é uma coisa, como eu te falei, muito prazerosa. Eu não Sim, fazia sim. isso para virar MVP. Eu nem, de fato, quando eu tive a primeira vez, eu fiquei sem entender o que era, porque eu nunca, né, eu admirava algumas pessoas, eu nunca imaginei que eu pudesse algum dia ser convidado. E até uma história engraçada, porque eu recebi um e-mail da Microsoft no dia 1º de abril. Ah, entendi. E eu falei, não, isso deve ser uma piada, não é verdade? Então foi inclusive uma coincidência, né? Mas quando eu recebi o título de MVP, eu recebi junto com o meu irmão. Caraca. Então nós nos tornamos MVPs no mesmo dia, inclusive. Da hora, interessante, cara. Bom, então a gente estava falando de certificações também. Todas as certificações que você tirou, você, digamos que desenhou elas para alcançar algum cargo em específico? Como é que foi? Você teve alguma estratégia envolvida? Como é que foi essa experiência e esse momento das certificações? Na verdade, foi meio por acaso, assim, né? A minha formação acadêmica, eu não sei se você sabe, mas na verdade você comentou aí logo no início, quando você me apresentou, eu sou formado em publicidade, em comunicação digital. Uhum. Então, só que eu sempre trabalhei a vida toda com desenvolvimento de sistemas, desde, né, quando eu trabalhei lá com web designer e etc., codando. E com o passar do tempo, depois que eu já tinha entrado no mercado de trabalho, estava formado em publicidade, trabalhando, desenvolvendo sistemas, back-end, integração, RP, coisas desse nível. E eu comecei a me cobrar por uma base, né, por mais conhecimento técnico, que fosse além daquele conhecimento tácito ali, de aprendizado do dia a dia, e ao invés de fazer uma segunda graduação, eu optei por investir em certificações, que ao mesmo tempo que ia me dar um direcionamento para estudar coisas que eram da minha área, né, ia me impulsionar a também querer validar esse conhecimento, não apenas de estudar para reter. Mas será que eu reti de maneira correta? Deixa eu me colocar à prova. Sim. E foi uma fase, assim, 3, 4 anos, eu tirei umas 10 certificações e eu encarei mesmo como uma graduação, sabe? Eu vou pegar 2, 3 anos da minha vida, vou dedicar e vou fazer todo a jornada ali que está sendo montada aqui para, sei lá, para me tornar um arquiteto de software, para me tornar um arquiteto de sistemas, para entender mais sobre bancos de dados, para entender mais sobre desenvolvimento web. E cada uma dessas certificações me impulsionou nesses aprendizados. Então, tipo assim, você não precisou de fazer uma faculdade na área de tecnologia, de desenvolvimento, para poder ser reconhecido no mercado como profissional graças às certificações, né? Isso encurtou muito as conversas, né? Ou seja, digamos, quando eu fui ter alguma entrevista de emprego, eu fui fazer uma mudança de empresa, eu sempre falava, né? Pô, eu desenvolvo sistemas há, sei lá, na época, 3, 4 anos, e aí a pessoa olhava no meu currículo e falava, mas você é formado em publicidade? E aí eu tinha que explicar, falei, olha, mas eu conheço tais tecnologias, já desenvolvi isso, olha meu GitHub, na época eu nem sei se tinha GitHub, era Codeplex, olha meu Codeplex. E aí, em determinado momento, eu comecei a tirar as certificações, e aí a pessoa lia lá, né, publicidade, comunicação, mas peraí, você tem 4 certificações, depois 5 certificações, 6 certificações, 7 certificações. Isso encurtava um pouco a conversa de tipo assim, não, então eu já sei que você sabe. Boa, entendeu? Bacana. Não precisa me contar toda a história. Isso meio que dava um up ali no meu reconhecimento no mercado. Sim. Perfeito. E isso é importante, cara, de você ter comentado, porque muitas pessoas acabam... eu acho que hoje a gente tem essa facilidade. Eu estava até ouvindo uma vez num podcast que o Afonso Padilha estava fazendo, não lembro com quem, ele tinha comentado uma coisa que eu parei para pensar e fiquei, caraca, o cara tem razão, que é assim, eu não sei se seus pais são dessa época de... Antigamente as pessoas não escolhiam as profissões, elas tinham que trabalhar, entendeu? Pelo menos, assim, para grande parte das pessoas, né? E realmente meus pais, eles não tinham a opção de escolher profissão, eles tinham que trabalhar para colocar comida em casa, para cuidar dos filhos. E parece que, na minha observação, parece que agora a geração de agora,
É a geração que tem tanta oportunidade que você pode escolher, e você pode criar uma ou várias carreiras, entende? Você pode mudar, você tem a opção de... você tem 10 anos de mercado, por exemplo, em uma coisa. Você está insatisfeito com aquilo que você faz? Você pode largar tudo e começar do zero, entende? Então, o fato de você ter comentado essa sua experiência, eu acho que é muito interessante para mostrar para as pessoas que ainda talvez não perceberam essa mudança de mercado e mudança da visão das empresas sobre isso, porque é uma coisa muito boa, sabe? A gente está vivendo logicamente, a gente tem pandemia, tem muitas coisas ruins acontecendo, mas se a gente mudar, né, a perspectiva do copo meio cheio, meio vazio, é possível enxergar quanta coisa boa está acontecendo agora, graças à internet tá com muito mais fácil acesso, graças a muitas tecnologias que tem, né, disponíveis agora. Eu costumo dizer que eu trabalho com a profissão do futuro, entende? E isso é maravilhoso, assim, é maravilhoso você poder escolher o que você quer fazer, entende? Então, parabéns por essa, né, por essa história, por essa trajetória, e obrigado por trazer isso, porque muitas pessoas acham que, e aí eu não estou dizendo que faculdade não é importante, mas a faculdade não vai definir a sua história, o que vai definir é o que você vai fazer com isso, entende? Então, obrigado. Exatamente, isso eu acho que é o ponto-chave aqui, né, de que eu entrei na faculdade com o objetivo de me desenvolver. Isso. Né, de aprender sobre uma área, uma profissão, uma disciplina de conhecimento que ia me agregar, mas depois o que eu ia fazer com isso, eu ia combinar com outras áreas de conhecimento que eu já tinha, que combinadas eram maiores do que elas somadas, entendeu? Uhum. Conhecimento de sistema com a área de publicidade e comunicação, juntas eu vivi uma era, né, ali, anos 2000, início dos anos 2000, de web 2.0, de sites animados, de interação com o usuário. Você, não sei se você vai se recordar, mas quando eu comecei a desenvolver sistemas, a gente desenvolvia o sistema e depois tinha uma fase que a gente tinha que fazer um manual para o sistema. Caraca, eu lembro. E com o passar dos anos, assim, o sistema não podia mais ter manual. Uhum. O sistema tinha que ser, não bastava funcionar, ele tinha que ser bonito, inteligível, autoexplicativo, confortável para o usuário. E esse conhecimento de publicidade, de comunicação, de arquitetura de informação, contribuiu muito para que eu conseguisse desenvolver sistemas melhores. Boa. Numa fase em que estava sendo pedido isso. Então, foi a combinação desses conhecimentos que proporcionou, digamos assim, que eu surfasse uma determinada onda aí no mercado, que me tornou um profissional diferente. Então, hoje, cada vez mais, as pessoas combinando conhecimentos, tendo acesso à informação, elas estão mais habilitadas a serem diferentes, a serem especiais, a serem a encaixar como uma luva em diversas oportunidades que tem no mercado, né? As suas habilidades são únicas, você é único e tem uma oportunidade no mercado específica para você. Isso, perfeito. É uma coisa que eu tenho percebido muito isso, cara, de que, por exemplo, hoje a gente está no mundo de podcast, né? E eu acho que muitas pessoas estão começando a perceber que, por exemplo, no meu caso, eu sempre gostei muito de falar. E eu tentava não falar, porque eu falo demais, né? E aí, quando eu começo a juntar os pontos, né? O Steve Jobs, ele uma vez numa palestra, se eu não me engano, não lembro qual o local, ele tinha dito uma coisa sobre você juntar os pontos, né? Olhando para o passado e tal. E aí, quando eu junto os pontos, eu consigo perceber que hoje eu uso muito das habilidades que eu tentei renunciar no passado para caber num certo tipo de oportunidade, de vagas. Então, como eu tinha dito anteriormente, hoje a gente, quer dizer, na minha percepção, a gente está realmente vivendo uma época onde você consegue realmente escolher o que fazer, sabe? Você consegue, dependendo do seu autoconhecimento, olhar para você e falar, cara, eu tenho essas habilidades aqui. O que eu consigo usar, ou em quais, né, oportunidades eu consigo utilizar essas habilidades, sabe? E então eu acho sensacional isso aí, cara. Exatamente. Eu particularmente, eu tenho, né, essa participação na comunidade, é algo que também sempre fez parte da minha carreira. Uhum. Eu acho que isso moldou muito do profissional que eu sou hoje, né?
profissional que está sempre me comunicando, né, formando pessoas, instruindo uma equipe, preparando novos pontas de lança, novos profissionais que vão estar ali me substituindo em determinadas missões, e eu devo muito disso à comunidade, né, ao período em que eu me desenvolvi usando das minhas habilidades e fazendo isso, né, de maneira voluntária e tal. Sim. É uma coisa assim que é muito da recompensa, que não é grana, sabe? A recompensa da comunidade foi, cara, eu me desenvolvi, eu aprendi a subir a preparar um material, a conectar as informações, a fazer um storytelling. E hoje eu uso isso para fazer uma venda para um cliente, para defender uma solução técnica para uma área de negócios, defender uma estratégia para um time de tecnologia, para preparar, digamos, o meu time, né? Ou seja, como transmitir um conhecimento de maneira mais efetiva. Então, tudo isso eu aprendi de maneira praticando com a comunidade. Bom, eu estava até pensando em comentar sobre isso antes de falar sobre o CTO, né? Primeiramente, antes de comentar sobre o que é o CTO, qual a importância dele para o mercado, qual é o papel de um CTO, as suas habilidades, elas são imprescindíveis para um CTO? Deixa eu tentar ilustrar melhor as habilidades que eu quero me referir, que senão fica uma pergunta muito aberta. As habilidades que eu quero me referir, as que eu consigo enxergar você, né, baseado no tempo que a gente trabalhou junto e que eu percebo de você hoje, são as habilidades de comunicar melhor, de exportar como um líder, Caraca, eu tinha pensado num monte aqui e sumiu. Sim, de organizar ideias, de liderar, eu acho que são habilidades assim, inerentes à função de CTO hoje. A primeira delas é a comunicação, porque liderando uma área de tecnologia, não tem nenhuma empresa hoje que não seja uma empresa de tecnologia. Uhum. Todas as empresas são empresas de tecnologia, ou se não são, estão se tornando. Isso. Então, a área de tecnologia precisa conversar com todo mundo, precisa conversar com o financeiro, precisa conversar com operações, precisa conversar com o administrativo, precisa conversar com a área de recursos humanos, precisa conversar, né, com outras áreas de tecnologias, do clientes, parceiros, fornecedores. Então, a primeira habilidade é comunicar, né? Você precisa defender a sua área, defender os interesses da empresa e fazer isso de maneira ordeira, né? De maneira consciente ali, transmitindo uma visão estratégica para todas as esferas da estrutura, né? Então, comunicar é importantíssimo. Mas e justamente por terem várias áreas, vários demandantes ali, acho que a segunda grande habilidade é a gestão de conflitos. Boa. Né? O time de produto sempre vai querer colocar mais coisas na esteira, trazer uma complexidade, desenvolver mais rápido. A área de negócio sempre vai estar fechando mais negócios do que talvez a gente é capaz de entregar, e pressionando uma data. Então, gerir conflitos e equilibrar essas medidas, né? Poxa, não, entendi, fechamos mais um negócio, mas olha, a gente já está fazendo um aqui, será que a gente pode diminuir o escopo de para ativar esse mais rápido, para depois voltar aqui e complementar? Gerir conflitos tem sido, talvez, um dos meus maiores desafios hoje, porque tudo anda numa velocidade, assim, absurda, de anseio, né? As áreas, todo mundo conquista 5, amanhã quer 10, aí tem 10, eu quero 50. Então, o crescimento exponencial que a gente vive de empresas de tecnologia, com growth hack, com a busca por ser o próximo unicórnio brasileiro, acaba impulsionando, né, diferentes visões de mundo.
né? A área de engenharia quer fazer o melhor possível, a área de produto quer ativar mais rápido. Então, a área de negócio está buscando novas linhas de receita. Então, equilibrar tudo isso exige um pouco da terceira habilidade, que eu acho que é a persuasão. É de você conseguir organizar suas ideias e transmitir para o outro a complexidade que as coisas têm, né? A área de tecnologia, ela tem uma complexidade inerente. E às vezes você precisa garantir que a outra pessoa entendeu. Eu não sei nem se o nome seja persuasão, mas é você se fazer entender pelo outro, né? Ou seja, transmitir suas ideias, porque você tem suas ideias, você precisa ouvir a ideia do outro, isso é comunicação, né? Você trocar, mas no fundo, depois você precisa achar um ponto de equilíbrio e tornar aquilo ação. E a ação para a gente precisa estar alinhada, e isso para mim é um pouco de persuasão, né? Olha, você precisa entender que a gente vai fazer assim, porque é o que é certo, é o que a gente acredita, é o que a área de tecnologia, que é habilitadora, é uma área cross, ela precisa ter uma certa autonomia, né, para a gente não tropeçar nas próprias pernas. Ali é a base. Entendi. Para ilustrar melhor para quem está assistindo e não entende, você poderia explicar o que significa CTO? E uma segunda pergunta, eu também não entendo o que é um CTO, mas o CTO ele trabalha somente com a comunicação dentro da empresa ou também com a comunicação com os clientes da empresa? Na verdade, não é só dentro da empresa, né? Um dos meus papéis é ter esse contato próximo a todos os clientes, parceiros, fornecedores, né? Assim, como eu falei, a área de tecnologia, ela transita por todas as esferas da estrutura, então é fundamental que eu me relacione bem com outros stakeholders aí de fora da empresa. Eu apoio muito o restante da diretoria, então, para clarear, né, assim, CTO, basicamente Chief Technology Officer. Então, basicamente é diretor de tecnologia, tá? Então, todo o C-level, né, CDO, CFO, CIO, CEO, são diretores de determinadas esferas da empresa. Tem um diretor financeiro, diretor de negócios, diretor executivo, diretor de tecnologia. Então, o papel assim, de comunicar, né, de fazer toda essa gestão, é fundamental que os diretores se apoiem. Pô, eu tenho um diretor comercial, ele está indo para uma reunião e vai ter um time técnico. A gente precisa defender a nossa solução para demonstrar para esse fornecedor, para esse cliente, que a nossa solução é mais robusta, é tão robusta quanto ele espera, que ela é capaz de entregar um resultado que a gente está colocando na mesa como uma oferta. Então, é papel do CTO trabalhar aí nessa comunicação, nessas esferas, auxiliando os outros diretores, né? É fundamental que eu controle os custos, né? Que eu busque uma eficiência, ou seja, quando eu vou e trago uma operação que podia estar custando R$100 mil e a gente vai reduzir isso a 50, eu estou contribuindo com o lucro líquido da empresa, eu estou contribuindo para que a gente está diminuindo o desperdício. Então, é papel do diretor estar cuidando, né, de auxiliando todas essas esferas. Então, quando eu estou buscando eficiência, eu estou contribuindo com o diretor financeiro, que é responsável pela saúde de grana. Quando eu estou contribuindo com uma pré-venda, eu estou auxiliando o diretor de negócios. Quando a gente está direcionando a visão estratégica das tecnologias e tal da empresa, a gente está mantendo a saúde da estrutura executiva da empresa, assim, de que a gente vai conseguir reter talentos, atrair talentos e ter um crescimento saudável. Então, os diretores, eles têm ali várias sobreposições, mas hoje eu foco em tudo que tange
tecnologia. Entendi. No caso, então, o CTO, ele também está próximo do CEO, né? Ou do dono da empresa, né? Ou isso também depende do tamanho da empresa? Como é que você enxergaria isso? Eu acho que todo o C-Level está ali muito próximo do que é o leme da empresa, né? Assim, da direção, assim, a gente conversa e estabelece a meta, a visão para a empresa e trabalhamos para alcançar isso. Então, é algo bem de sinergia, né? Eu acho que nenhuma diretoria funciona isolada uma da outra. Então, a questão executiva de negócios, de finanças e tecnologia é totalmente interligado. Interligada. Boa. Eu estava vendo um podcast do Flow Podcast, estava o Thiago Negro lá, e ele estava falando pro pessoal lá, né, do Flow Podcast, falando sobre que eles precisariam de um CTO. E aí ele falou uma frase que é mais ou menos assim, eu vou deturpar um pouquinho porque eu não lembro muito bem, que é assim, tipo assim, tem algumas regras nos negócios, né? E às vezes você sabe que você não sabe alguma coisa, às vezes você sabe que sabe alguma coisa, mas às vezes você não sabe que você não sabe alguma coisa. E o CTO, ele vai, sabe, te ajudar nesse detalhe. Você enxerga isso mesmo? Você acha que a frase faz sentido? Como é que você enxerga isso? Quando a gente entende que toda empresa é uma empresa de tecnologia, é papel do CTO garantir que a empresa esteja caminhando para um lugar saudável, né? Então, buscar a visão de tudo aquilo que a gente não sabe, é onde a gente vai tateando devagar e cabe à área de tecnologia buscar essas respostas, né? Seja para viabilizar um novo negócio, seja para acelerar o crescimento da empresa, seja para trazer uma maior eficiência no investimento dos recursos. Tecnologia vai buscar essas respostas e viabilizar. Eu digo que a área de tecnologia ela precisa ser uma área habilitadora, né? É a área de tecnologia que garante que todas as outras estruturas estejam fazendo aquilo que elas precisam, né? Que a área de recursos humanos vai estar com os melhores recursos, né? Que a área financeira vai estar trabalhando para ter ali uma melhor eficiência, que a área de produto vai ter sempre disponível o que tem de melhor no mercado de tecnologia, que a área de novos negócios vai conseguir viabilizar as situações mais mirabolantes, porque a gente vai correr atrás. Então, nós habilitamos, nós tornamos as coisas viáveis, nós buscamos respostas para aquilo que a gente ainda não sabe. Caraca. Então, bacana. Bom, você conseguiria nos dizer quais os papéis que o CTO de outras empresas acabam realizando, né? E que não são exatamente papel de CTO? Bom, eu não sei se em outras empresas, assim, mas talvez uma coisa que não esteja muito clara para as pessoas de que o CTO faz é justamente contribuir para atrair e reter talentos, né? Eu acho que um dos maiores desafios hoje para todo mundo, nesse mercado cada vez mais aquecido, competitivo e atraente, é você atrair os talentos que você precisa. E como CTO, assim, eu preciso de pessoas chaves no meu time, eu preciso de talentos que vão ali encabeçar determinadas missões que não podem falhar, né? Que não podem ser tocadas por qualquer um. Assim, então, exigem um perfil muito, muito interessante, muito específico. E, como eu falei, nesse mercado cada vez mais competitivo, talvez uma das coisas que não esteja clara para todo mundo que o CTO faz também é ter essa energia voltada para atrair e reter talentos, né? Você precisa garantir que o seu time esteja engajado, você precisa garantir
que as pessoas estejam se sentindo valorizadas, que elas precisam e que elas consigam trabalhar com aquilo que elas gostam. Então, eu acho fundamental que o CTO ele participe ativamente da atração de pessoas chaves para o seu time. Então, não sei se responde a sua pergunta, mas eu acho que é uma característica do momento em que a gente está, assim, da gente precisar estar ali dando a cara a tapa, sendo vitrine para a empresa, né, para que as pessoas falem assim, poxa, eu quero trabalhar com o Paulovitch. Eu acho que o time do Paulovitch é um cara vai ser para mim proveitoso para minha carreira. Então, se a gente não estiver lá fazendo esse movimento, talvez a gente não consiga trazer os talentos que a gente precisa. Boa. Você pode contar um pouco para a gente sobre quais os desafios que você tem enfrentado atualmente? Cara, hoje em dia, com certeza, como eu falei, né? Assim, se a gente já não consegue atrair os talentos na velocidade que a gente precisa, e se quando a gente consegue trazer talentos, talvez eles não estejam na senioridade necessária para tocar os desafios da maneira que a gente precisa, que o mercado exige. Acho que o meu maior desafio hoje é formar pessoas, né? O tempo inteiro a gente precisa estar com um investimento na formação das pessoas, na instrução desses profissionais, na geração, na formação do próximo time da empresa, né? Ou seja, a gente precisa estar formando a próxima geração de desenvolvedores, de programadores, de POs, de SMs. Se a gente não estiver preparando a próxima geração, a gente vai bater no teto do crescimento da empresa. O crescimento da empresa, ele só é limitado hoje pela nossa capacidade de formar bons profissionais que vão levar a empresa para o próximo estágio. Então, o meu maior desafio hoje é formar mais rápido, formar com maior qualidade profissionais. Então, cada vez mais eu pego estagiários, eu pego júniores, e preciso levá-los para o próximo nível. Eu preciso pegar o júnior e transformá-lo num pleno, eu preciso pegar um pleno e transformá-lo num sênior, né? Eu preciso pegar um estagiário e, às vezes, que moldá-lo na função que eu preciso. Eu não estou conseguindo encontrar pessoas de qualidade de software. Eu tenho uma pessoa que nem sabe o que é qualidade de software e eu vou apresentar para ela esse objetivo. E falar para ela, nossa, olha, isso é importantíssimo para a gente, eu preciso que você estude, se forme e tal. E passam alguns meses e para mim eu fico super orgulhoso, né, realizado de estar contribuindo com a formação dessas pessoas, vendo-as, né, realizar e fazer, cumprir o papel de um profissional maduro. Então, é muito legal e esse é o maior desafio hoje, sem dúvida. Perfeito. Quando eu montei essa pergunta aqui, eu achava que você tinha toda a carreira, né, como arquiteto de softwares e tal, que você tinha formado em desenvolvimento e tal. Então, provavelmente ela vai estar errada, mas é assim, o CTO, ele é a evolução natural de um arquiteto de software? Não, na verdade não. Ele, assim, está hoje como CTO, eu posso dizer que foi algo talvez completamente não planejado, né? Assim, eu acho que, como eu falei, é uma esfera, né, o C-level ali, que é preciso talvez um pouco de casualidade, né? Ou seja, como eu ajudei no desenvolvimento da Meu Acerto, eu participei dos primeiros anos de operação, eu atuei tomando decisões e auxiliando, né, junto com os outros diretores, em decisões muito estratégicas no período embrionário da empresa. Isso me habilitou a... Os caras enxergarem você, né? E eles falaram assim, poxa, você trouxe a gente, né, você nos ajudou até aqui, vamos mais longe. Eu acho que foi por aí, né? Mas não, assim, eu acho que não é um caminho natural que o arquiteto vire CTO. Tem vários outros estágios aí, né, dessa carreira. Provavelmente você vai, como arquiteto de software, você vira arquiteto de sistema, depois você vira talvez um gerente de arquitetura, em seguida você vira
não necessariamente nessa ordem, você pode seguir ali para um especialista cloud, né, você tem outras áreas de especialização ali que vão permitir essa carreira em W. Mas eu me preparei, talvez inconscientemente, para ser CTO. Sim. Né? Assim, eu tive mais de uma década trabalhando como arquitetura, como arquiteto, desenvolvendo arquitetura de software, mas nos últimos 5 anos da minha vida ali, trabalhando muito com transformação digital, muito próximo da área de negócio, muito à frente ali de iniciativas disruptivas, né, lidando com C-levels dos clientes da empresa que eu trabalhava, me proporcionou uma experiência e um traquejo ali que era fundamental para o papel de CTO. Né? Então, lidar com outros diretores e estar à frente de iniciativas em grandes empresas, né? Sei lá, VLI, Itaú e outras grandes empresas líderes em seus segmentos, me instruiu ali no beabá dessa visão de negócio, equilibrar tecnologia, viabilidade, oportunidade, e talvez tenha me habilitado ali a buscar, né, a ter coragem, talvez, de encarar o desafio de ser CTO. Porque é muita responsabilidade cuidar de um time, ser responsável por um resultado financeiro, de eficiência da empresa, ou seja, se as coisas não caminharem, e aí o que acontece? Ou seja, é sempre grandes poderes, né, grandes responsabilidades. Então, mas tem sido prazeroso trabalhar dessa maneira, assim. Está sendo muito, talvez, diferente do que eu tinha imaginado, mas ao mesmo tempo muito prazeroso. Uma pergunta, está há quanto tempo já como CTO? Tem 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Quando você recebeu o convite para ser um CTO, uma pergunta, você estava em qual cargo já? Você era arquiteto? Eu era arquiteto de sistemas na CIT, eu tinha um time ali de 4, 5 squads, e que, na verdade, é maior do que o time que eu tenho hoje, né? Assim, mas a autonomia é completamente diferente. Eu contava com o apoio de outros, né, profissionais, uma estrutura bem maior. Estar numa startup é muito gestão da escassez, né? Então, a gente nunca tem as pessoas especialistas em determinada área. Você precisa estar fazendo o seu e mais um pouco, e o outro está fazendo também mais um pouco, porque ainda não crescemos o suficiente para ter uma terceira pessoa especialista naquilo que a gente se ajuda. Então, é um desafio gostoso, né, de fazer essa gestão de escassez, de estar à frente de um negócio completamente disruptivo, de lidar com pessoas fantásticas no dia a dia. E tem sido um aprendizado, todo dia um aprendizado. Perfeito. Uma coisa que eu acho interessante, cara, comentar sobre isso, é sobre as pessoas que conseguem enxergar além do que, entre aspas, elas contratam, sabe? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: muitas pessoas, de forma natural, às vezes, ou porque trabalharam nisso, conseguem enxergar habilidades que às vezes nós desconhecemos, né? Não estou falando que você desconhece suas habilidades, mas eu estou dizendo que às vezes algumas oportunidades elas vêm porque a gente às vezes faz aquilo que a pessoa está enxergando que a gente faz, sem a gente perceber, e quando a pessoa dá a oportunidade, a gente vai lá, mesmo com todo o receio de dar errado, né? Porque a gente não está percebendo o que a pessoa está enxergando, a gente vai lá e faz e acerta. Eu acho que isso é uma libertação, sabe? Tipo, caraca, eu consigo, entendeu? Mudando um pouco de assunto, você tem estudado sobre arquitetura evolutiva, né? Você pode comentar pra gente o que é e qual que é a sua percepção a respeito disso? Cara, eu sou um entusiasta, né, da disciplina, né, da arquitetura evolutiva. Tive em 2019, final de 2018, estudando muito afinco, né, essa disciplina. Tive a oportunidade de fazer palestras no TDC, vários, né, na edição São Paulo, fui para o Sul, no Maringá, Recife, aqui em BH, no Dev Day, todas com esse tema, assim.
E eu acho que ele é muito contemporâneo, assim, de ser algo que a gente vive hoje, né? Assim, desenvolver. A gente falou aqui de tecnologia, negócio, viabilizar, agilidade, oportunidade. E quando a gente fala de arquitetura evolutiva, a gente está falando justamente de aproximar cada vez mais tecnologia de negócio, né? De fazer com que a gente fatie, né, os desafios técnicos para acelerar a entrega de valor para o cliente, né? Então, a gente consegue ali estabelecer camadas e níveis de interação que filtram uma complexidade que às vezes não é necessária para aquele momento, para a gente conseguir entregar valor. Então, eu acho que é super relevante, super a ver assim, com o tema de agilidade, de buscar eficiência, de diminuir desperdício, de ter jornadas iterativas que vão se complementando. Então, a arquitetura evolutiva, para quem ainda não teve a chance de ler assim, a literatura, fica aí a dica, né? Leiam os artigos, tem bons artigos na internet, materiais que resumem bem os princípios da arquitetura evolutiva, que são princípios fáceis de serem observados, né? O último momento de responsabilidade, a questão do keep it simple, de fazer a engenharia de valor, de entender o upfront design, né? De você não fazer grandes decisões no momento errado. Então, são situações que contribuem muito e são muito do dia a dia do desenvolvimento de software, né? Que vão trazer um amadurecimento muito positivo para a engenharia de software, né, que é a produção em si, traz alguns questionamentos para a gente se fazer, né, durante o dia a dia, que vão levar a gente numa direção muito legal. Então, a arquitetura evolutiva é algo que eu estimulo, né, busco e, na medida do possível, tenho me envolvido junto com o meu time todos os dias. Boa. Você também tinha feito um vídeo sobre como se tornar o profissional do futuro, cara. Como é que foi montar essa palestra? Cara, essa palestra, ela tem uma história muito legal, assim, porque no meu último período lá, né, junto da CIT, eu tive a oportunidade de ser Community Manager. E como Community Manager, eu tinha a responsabilidade de receber pessoas, assim, excursões praticamente, alguns dias da semana, de faculdades, de colégios, de ensinos técnicos, de programas de diversidade, que vinham visitar a empresa, né? Então, depois de alguns meses ali conhecendo diversos grupos, entendendo ali alguns anseios e preocupações dessas pessoas, muitas vezes jovens, eu acabei compilando essa palestra, né, como se tornar o profissional do futuro, porque elas viam ali aquelas pessoas trabalhando com computadores, tecnologia de ponta, trabalhando para empresas no exterior, resolvendo, fazendo machine learning, robótica, e eles falavam assim, poxa, esse pessoal aqui está vivendo no ano 2050, né, trabalhando de bermuda, lanchinho, café, sabe, num ambiente cool, e eles falam, como que a gente se torna esse tipo de profissional? E basicamente o que eu materializei nessa talk foi o profissional do futuro, ele não é necessariamente sei lá, um piloto de drone ou um psicólogo de inteligência artificial, né? A gente não é esse tipo de coisa assim que a gente vislumbra. Mas o profissional do futuro é um profissional muito humano, né? É um profissional muito capaz de se comunicar, de trabalhar em equipe, de aprender, de ter resiliência, de conhecer de tecnologia. A gente falou, nenhuma empresa no mundo vai ser uma empresa alheia à tecnologia. Então, o profissional do futuro, ele precisa estar consciente de tudo isso e se preparar para
se adaptar o mais rápido possível. E essa é uma talk que resume bem isso, né? Olha, você quer ser o profissional do futuro? Entenda de tecnologia, aprenda a se comunicar, tenha um autoconhecimento fundamental, né? Entenda as suas características, as suas habilidades, as suas deficiências e lide com isso. Tenha resiliência, né? Ou seja, aprenda a lidar com seus erros, você vai aprender com seus erros. E se você tiver tudo isso, você vai ser o profissional do futuro. Ou seja, lá na frente eu não sei o que vai ter, mas o que tiver, com esses ingredientes, você se adapta e vai ser, né, um profissional requisitado para qualquer desafio que vier. Então, foi muito legal produzir essa talk e fazê-la também, sei lá, em diversas oportunidades. Assim, cada oportunidade que eu apresentava, eu descia ali do palco, ali do stage, e conversava com 5, 6, 10 pessoas e que falavam assim, cara, você me deu uma luz, eu acho que eu vou dar uma guinada de vida, de carreira e tal. Então, é algo muito prazeroso, talvez acender uma centelha ali na cabecinha de jovens, e às vezes nem tão jovens, mas sempre é possível a gente fazer guinadas na nossa carreira. Boa. O que é a transformação digital e como é que ela impacta as nossas vidas? É um pouco do que desencadeia tudo isso que a gente vive hoje. A gente está vivendo uma revolução. Sabe aquela revolução que a gente lia lá no ensino médio, revolução industrial, essas coisas? A gente está vivendo, a história está sendo escrita e a gente está vivendo ela, né? A gente pode dizer hoje que a gente vive a quarta revolução, né, que é a revolução digital, é a revolução do mundo tecnológico, onde você tem cyberespaço, big data, big users, né, IoT, deepfake, wearables, né, ou seja, tecnologias para a gente vestir. Então, são essas coisas que impulsionam toda essa incerteza que a gente não tem sobre o futuro, né? Qual é o profissional do futuro? Cara, não sei, todo dia surge uma coisa nova, mas surge impulsionado por essa transformação digital, né? A gente hoje tem instrutor de fitness pela internet, você tem consultor de sistemas aí desenvolvidos para você fazer contabilidade online. Você tem iFood, Uber, Airbnb, Spotify, Nubank, tantas empresas disruptivas usando de tecnologia para criar algo novo, de onde a gente às vezes não imaginava que fosse possível. Não, mas isso é o status quo. Banco é banco. Banco tem agência, tem caixa, tem não sei o quê. E aí, de repente, vem uma empresa com 2.000 funcionários, Nubank, e revoluciona, né? Revoluciona e de repente tem um valuation maior do que grandes contas como Itaú, como não sei. E acelera o mercado ainda. E acelera o mercado. E sabe o que é o melhor de tudo isso? A gente sai ganhando, nós consumidores, né? Porque o objetivo da transformação digital, ou o combustível da transformação digital, são os consumidores. O poder está de volta na nossa mão, né? O Uber só dá certo porque a gente escolhe andar de Uber ao invés de andar de táxi. Por quê? Porque quando eu ando de táxi, eu tenho que ligar para um teletaxi, como era antigamente, né? Tinha que ligar para o teletaxi, eu não sabia que hora ia chegar, não sabia quanto ia custar, o cara podia me cobrar o que ele quisesse, eu não sabia por onde o cara ia, porque não tinha um trajeto. Né? Então, assim, a gente é que determina o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Exatamente. Exatamente. Então, o consumidor está de volta no controle. Então, isso a gente vive uma era que a gente tem o privilégio, talvez assim dizer, acho que essa é a palavra, a gente tem o privilégio de estar vivendo a era que a gente vive hoje. Qual que foi o desafio que você olha e você fala, cara, esse que foi o maior desafio até hoje? Cara, eu acho que não tem desafio maior do que o atual, né? De estar como CTO. Eu acho que, como eu falei, foi necessário ter coragem para encarar esse desafio. E assim, eu tenho tentado me desenvolver todos os dias, porque é uma posição que me coloca
né? Assim, eu tenho o apoio dos outros diretores, é uma coisa fantástica, assim, eles me ensinam muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente também é responsável por muita coisa, assim, né? Resultado, negócio e tudo. E tem sido um aprendizado, porque eu não sou necessariamente um empreendedor. Então, eu conto muito com o apoio dos meus colegas e parceiros para encarar esse desafio, que é o maior da minha vida. Sim, sim. Você falou uma coisa que é de empreendedor, mas você sabe que também existe o intraempreendedor, né? Que é praticamente o seu caso, eu imagino, assim. Que é o cara que, tipo assim, ele tá focado em fazer a empresa chegar onde tem que chegar, e esse é o empreendedor dentro da empresa, sabe? Bom, a gente comentou sobre o profissional do futuro, e qual que é a sua visão sobre o futuro relacionado à área de tecnologia? Você acha que a gente vai ter lá aquele filme com o... Eu esqueci o nome do cara agora, cara, que é o Exterminador do Futuro. Acho que é o Stallone. Stallone não. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Exterminador do Futuro. Isso. Como é que você enxerga o futuro? Cara, eu enxergo um futuro, eu acho, mais colaborativo, sabe? A gente vive uma era de muita transição, assim, porque nós que estamos aqui, talvez na direção de algumas empresas, na gestão de algumas áreas, de instituições, nós somos de uma geração, eu ainda sou de uma geração que foi instruída a competir, sabe? Desde pequenininho você precisa tirar a maior nota, você precisa ser o melhor da turma, você precisa... A gente foi formado nisso, né? E eu acho que a geração que vive hoje, né, dos meus filhos e tal, eles já são instruídos de uma maneira diferente, né? Olha, você não precisa ser o melhor, você precisa se sentir bem, você precisa fazer o seu melhor. Né? Então, eu acho que o futuro construído por esse perfil de profissionais, ele é mais bonito. Assim, eu acho que a gente ainda vai ver, né, mais situações como que vão refletir esse perfil de pessoas, né? E eu não quero ter um carro, eu quero poder pegar um carro e dirigir até onde eu quiser e deixar ele lá, entendeu? Vai ser cada vez mais um futuro em que você não vai ter as coisas, você vai usar coisas, ele é muito colaborativo, né? Então esse exemplo do carro é só um, assim, cada vez mais a gente vai estar menos ligado em ter e vai ser mais em ser. Entendi. E isso vai se refletir em toda a sociedade, seja no mercado de trabalho, seja na sociedade, na maneira como a gente se relaciona. É o futuro que eu vislumbro. Boa. Bom, recentemente eu vi um vídeo hoje, eu não vou conseguir expressar as fontes, porque eu vi no Facebook, aí acaba que o Facebook é mais difícil você copiar o link do vídeo específico. Mas era uma coisa assim, uma inteligência artificial. Tem melhor, deixa eu trazer uma base primeiro. Tem um jogo chamado GTA. Já você conhece. O GTA é aquele que as pessoas... É o que o pessoal usa para roubar carro, matar pessoas, essas coisas assim. E aí tem o GTA V. E aí, essa inteligência artificial, segundo esse vídeo, ela conseguiu melhorar, digamos que a realidade do ambiente em que a gente dirige, por exemplo, a cidade, usando fotorrealismo. Então o cara ele fez uma espécie de divisão de tela, mostrando a tela do jogo, que não é algo feio, muito pelo contrário. O GTA, se eu não me engano, ele consegue reproduzir quase que fielmente, não tudo porque tem questão de direito autoral, mas quase que fielmente uma cidade, se eu não me engano, que é Los Angeles. E aí você vê as pessoas que vão lá, né, falam que o que tá no jogo aqui e tal, tem na cidade real e tal. E essa inteligência artificial, ela conseguiu fazer visualmente ficar muito mais próximo do real. Então os detalhes do carro, a cor das árvores, a cor, né, e o detalhe visual das casas, sabe, da rua, ficou realmente mais bonito, mais apresentável. Depois de toda essa explicação, você acha que as máquinas, né, a inteligência artificial, elas vão roubar o nosso futuro trabalho? Como é que você enxerga isso? Roubar não, mas a gente às vezes tem uma
uma falsa noção, assim, de segurança, talvez, tipo, imaginando assim, os empregos que vão acabar, teoricamente assim, né, são empregos braçais, né, que é o estivador que vai ser substituído por uma, sei lá, por um guindaste, por uma esteira e tal. Vai ser o caixa de supermercado, porque as coisas vão estar ali com RFID, vai descontar sozinho e tal. Vai ser o, sei lá, o trocador de ônibus, que, né, aqui em BH, a gente está em BH, já, né, tem aquele sisteminha de cartão com créditos, e fica com essa falsa impressão de que são trabalhos braçais que vão sumir. Quando, na verdade, não é essa a característica. A gente, às vezes, tem a característica que vai determinar os trabalhos que vão sumir são os trabalhos que não estimulam a relação humana das pessoas, assim, que as pessoas, o trabalho do futuro, né, o trabalho que o robô não consegue fazer é justamente o trabalho que exige um ser humano, né, você ser humano. Então não está relacionado a braço, a energia, né? Porque a inteligência artificial, como você deu o exemplo aí, faz o trabalho de um advogado. O trabalho do advogado é um trabalho mental, um trabalho, né, que exige inteligência, que exige habilidade com palavras, exige que a pessoa estude 5, 6 anos, né, tire. E uma inteligência artificial faz ali a análise de documentos, de processos e faz o trabalho de 50 advogados em 2 horas. Então, não é a característica da energia física que vai determinar. Eu acredito que o uso de robôs, de inteligência artificial, vai fazer com que cada vez mais a gente valorize as habilidades interpessoais humanas das pessoas, né? Eu tenho um e-commerce, ele vende para mim. Mas cada vez mais as pessoas vão buscar o quê? Eu quero ir na loja, eu quero ser bem atendido, eu quero que a pessoa me auxilie na escolha de uma roupa que vai ficar bem em mim, que vai dizer que eu estou bonito, né, que vai dizer, ficou bem em você, eu acho que você devia levar. Cada vez mais você ser humano, que eu acho que é a única coisa que um robô não vai conseguir fazer, um robô não vai ser humano, ele não vai ser muito difícil simular sentimentos e assim, eu acho que a gente está evoluindo numa velocidade absurda com a inteligência artificial, mas eu acho que tem alguma nuance da humanidade que não consegue ser replicada, sabe? E no futuro, eu acho que a gente vai valorizar cada vez mais isso. Sim. E isso a gente já percebe em algumas coisas, até da transformação digital, né? Eu posso ter uma maquininha que me serve o café, que faz ela lá, né, aquelas maquininhas que você aperta e tal, mas eu valorizo muito um café torrado na hora, moído ali, né, de maneira artesanal, que é feito para mim, né, quando eu vou no Starbucks, né, a pessoa não pergunta se você quer pagar em débito ou crédito, ela pergunta qual é o seu nome, porque ela vai escrever o seu nome no copo e vai fazer um café especial para você. Então essa relação de gente, né, é algo que a gente busca e está disposto a pagar mais por isso. Porque talvez é o único momento do dia em que alguém vai perguntar o seu nome. Entendi. Né? Então, essa relação humana é que vai talvez impedir que algumas profissões aí se perdurem, né? Ou sejam cada vez mais valorizadas. Entendi. Cara, e você falando isso aí é interessante, porque a gente já está realmente sentindo a falta do ser humano por culpa da pandemia, cara. É uma observação que você fez que eu acho que faz muito sentido. Eu acho que, olhando agora pela sua forma de enxergar, eu acho que realmente faz muito sentido porque o ser humano ele é um ser gregário, né? Então, se você colocar tudo máquina, cara, eu acho que as pessoas, como já estão adoecendo agora, só vai piorar, entende? Então, realmente faz muito sentido o que você falou, cara. Sem dúvida. Nós somos seres sociáveis. Isso, nós somos seres sociáveis, assim. A gente quer se conectar com o outro. Nós estamos aqui usando da internet, usando desse monitor, desse teclado, de tudo isso, mas nós estamos agora interagindo. Exatamente. E quantas pessoas no mundo não valorizam demais essa oportunidade de conversar com outra pessoa, de ter uma interação, de se sentir
próximo de alguém, ainda que há léguas de distâncias dos outros aqui, né, que nós estamos. Como a gente falou no início, a gente vive essa era do cyberespaço. Isso. Não sei nem de onde você está falando aí, mas nós, nesse momento, estamos no mesmo espaço. Nós estamos juntos. Né? E cada vez mais esse tipo de interação vai ser valorizado. Né? Sim. Eu vou querer ser atendido, talvez, por um ser humano, e não por uma máquina. Eu vou querer interagir em qualquer situação, porque é algo que talvez eu sinta falta no futuro. Sim. Sabe? Hoje a gente já tem lá, sei lá, você entra no Uber e você fala assim, você quer conversar ou você não quer conversar? Né? Porque, às vezes, você passa o dia todo lá, tem hora que você quer se concentrar, tá ali descansando e tudo, mas às vezes, cara, é uma oportunidade de você conhecer alguém, de você ouvir uma história, de não sei o que, sabe? É uma coisa muito da nossa necessidade enquanto seres humanos de trocar. Exatamente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco, não saia daí. Conheça os cursos e e-books disponíveis em meu site. Cursos organizados em formações que vão desde programação até forense digital. Acesse wesleyrodrigo.com.br/cursos. Voltamos nessa entrevista incrível com um cara incrível. Se eu soubesse imitar a voz do... como é que chama o cara lá? Incrível. É o Luciano Huck. Eu queria saber imitar só pra falar. Incrível. Pra falar com a voz dele, mas eu não sei. Então não vou nem tentar. Mas voltamos lá. Tinha que ter o Albert aqui, hein? O Albert é o mestre da imitação. Eu vou mandar um áudio pra ele. Imita pra mim. Mesmo, vou mandar pra ele. Incrível. Bom, ele manda com a voz do Bob Esponja. Isso é uma coisa muito incrível, viu, Patrick? É mesmo, Bob Esponja? Incrível. E aí, agora a pergunta que eu queria saber é como é que você está lidando, né, com essa questão de pandemia, de ter que trabalhar em casa, dar atenção aí para os seus filhos e ainda gerar resultado. Como é que está sendo para você essa experiência? Bom, para mim, como eu acho que para todo mundo, tem sido um desafio gigante, né, conciliar tudo isso, até porque muitas vezes, como a gente não está fazendo o trajeto de casa para o trabalho e tal, às vezes a gente se cobra mais até de fazer uma jornada maior. Né? Então, cada vez mais a gente começa a trabalhar às 7 da manhã, vai até 7 da noite, às vezes além. Mas, assim, estando em casa, assim, tudo fica um pouco mais confortável, né? Poder ir ali na cozinha, ver os filhos, ajudar em alguma coisa durante o dia aqui em casa e tal, fazer um intervalo para brincar com os cachorros, tem sido um aprendizado, assim, de equilibrar todas essas coisas, mas acho que ainda não está no ponto de equilíbrio saudável, não. Entendi. Eu estava vendo, tem uma pessoa que eu entrevistei, chamada Ana Guedes, uma profissional incrível, ela é consultora de carreiras, né? E ela, recentemente, lançou uma pergunta no perfil dela do LinkedIn sobre as horas que as pessoas estão trabalhando, né? Quantas horas por dia. E eu não vou lembrar agora a porcentagem, mas a maior porcentagem lá de horas trabalhadas eram de 9 a 12 horas. E eu acho que isso realmente reflete o que você falou, né? Você está em casa, aí você às vezes se cobra mais, aí você trabalha mais e tal. Eu acho que isso é uma coisa muito do ser humano, né? Quando você comentou, a gente não pega mais o trânsito e tal, é uma coisa muito incrível da gente conseguir transformar situações, sabe? Por exemplo, você tem todo um ritmo para ir trabalhar, aí você pega o ônibus bonitinho, ou o carro, né? Chega na empresa e aí você assume o papel de profissional. E estar em casa, né, que é o seu local de conforto, transformar, fazer vir à tona profissional, eu acho que é realmente um desafio, e eu acho isso incrível para quem consegue, né? E para quem está evoluindo para isso também. Então, você vai conseguir. E muitas vezes, assim, a gente precisa
de um autocontrole, né? Porque, como a gente comentou aqui no início, o que eu estou fazendo, eu amo fazer. Então, às vezes, a gente precisa tomar um cuidado para que a gente não confunda, né, a dedicação ao trabalho, isso se torne um vício. Né? A gente já tem aí o workaholic, né? Ou seja, pessoas viciadas em trabalho, porque não enxergam o trabalho como algo penoso. Né? E você, de fato, não tem que enxergar o trabalho como algo penoso. Né? É triste que as pessoas vejam assim. Mas existe um risco em você também não enxergar o trabalho como trabalho. Né? Ou seja, de você criar jornadas que não te permitem, né, levar isso de uma maneira saudável, que vão te levar a um staff, a um estresse, a um nível de ansiedade altíssimo, né, a desconfortos físicos, né, de estar aqui numa posição e tal, né. Então, é importante que a gente consiga equilibrar as duas coisas, assim, mas é um desafio para o mundo inteiro, né, assim, ninguém aqui está alheio a isso, eu acho. O mundo todo está buscando isso e eu, como você, como tantos outros, estamos tentando conciliar. E é realmente a questão do controle, né, cara? É o equilíbrio, na verdade. É o que você bem disse mesmo, assim. É saber... Eu tava quase caindo nessa de enxergar o trabalho como meta de vida e você para, pô, ainda bem não, cara, tem que viver, sabe? Realmente é um controle, assim. Você tem algum livro para recomendar, cara, pra galera que tá assistindo a gente? Cara, a gente tinha comentado, você me falou que eu faria essa pergunta, né? Eu acho que esse do Mindset é muito bacana, assim, ele dá essa perspectiva de autoconhecimento, de você organizar suas ideias para poder entender o que de fato ser bem-sucedido, ou realizar suas metas de vida e fazer isso de uma perspectiva muito positiva. Esse, para mim, é um que ele traz esse autoconhecimento que a gente comentou no início, assim, ele dá essa perspectiva. Falando assim do ponto de vista mais prático de desenvolvimento, assim, de características, assim, de transformação digital, de criar uma estrutura mais colaborativa e orientada a essa inteligência coletiva, né, de você organizar o seu time e tirar o melhor das pessoas. Esse livro aqui é um livro de cabeceira, é um livro de consulta. Em inglês ele chama Design a Better Business. Tem a versão em português dele, que é Planeje Melhor Seu Negócio. E ele é um livro de cabeceira mesmo, com várias dinâmicas, com várias estratégias para você fazer um processo de ideação, descobrimento, validar hipóteses, que é tudo a ver com o que a gente tem feito hoje, né? O desenvolvimento de software está cada vez mais precisando desse tipo de orientação. E vou fazer aqui um jabá, depois eu combino lá com o Donda, um grande amigo aí também da época de MVP, que tem tudo a ver com também o momento que a gente vive hoje. Eu peço para todo mundo do meu time ler, que é um livro totalmente orientado à adequação da LGPD, né? É um guia prático de implementação. É um livro pequeno, é um livro fácil de ler, assim, uma sentada você concentra e lê esse livro. E tem sido também para mim um dos grandes desafios aí, né? Como fazer o crescimento, né? Inserir tecnologia e desenvolver cada vez mais rápido e integrado com tanta gente, e ao mesmo tempo estar compatível, compliance com a legislação brasileira de proteção de dados. Bom, a gente já viu então que você é um cara que está há muito tempo, né, se dedicando, tanto nas comunidades aí, inclusive você foi reconhecido como MVP. Você tem alguma técnica de estudos e
durante toda essa época que você estava se desenvolvendo, você evoluiu alguma técnica? Você trocou de técnica de estudar e de, sabe, fazer acontecer? Então, eu uma das maneiras de eu estudar era assim, eu vou até apresentar isso assim, algumas vezes eu me dediquei a fazer palestras de coisas que eu queria aprender. Então, tem um evento daqui a 6 meses, assim, sabe? Vai ter o Dev Day em outubro. Aí tem lá o Call for Papers, né? Às vezes eu tentava em outra coisa, mas aí, de repente, passava e eu falava assim, pô, agora eu tenho que... Não basta eu conhecer Kubernetes. Eu vou ter que saber Kubernetes pra caramba, poder fazer uma palestra e estar lá à frente. Então, assim, é meio que... eu me desafiava nessas situações, assim, sempre de uma maneira muito controlada e também, poxa, você não vai lá fazer uma palestra de uma coisa que você não sabe, chega a ser um desrespeito, né? Mas eu usava essas coisas, tipo assim, eu já estava usando uma determinada tecnologia no meu dia a dia. Mas eu falava assim, pô, tem mais aqui. Vou submeter e vou falar assim, agora eu vou chegar no nível master. Né? E aí, aquilo meio que me dava um combustível de dedicação, assim, de atravessar a noite, né? Ter ali um investimento realmente. Mas isso era só um artifício para eu não esmorecer. De tipo, aí eu quero aprender algo, mas pô, eu já fiz um compromisso. Se eu der mole, eu vou me queimar, eu vou. Entendi. Então, aquilo era só uma maneira de eu não desistir. Né? Entendi. Mas assim, do hábito de estudar mesmo, a gente tem diferentes maneiras de reter conhecimento, né? Seja porque você lê, seja porque você ouve, seja porque você observa, seja porque você faz, né? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio de tudo isso, né? Eu sou muito... assim, eu gosto muito de métodos japoneses, né? Assim, eu acho que todo mundo que lida com agilidade gosta de Kaizen, Shuhari, essas coisas. E dessas coisas de método, né, toyotistas, assim, né, de produção, é justamente o Shuhari, que é um método de aprendizado em que você vê alguma coisa, você faz com acompanhamento e depois você faz ensinando. Né? Então, é muito da coisa de artes marciais. Né? Então, você observa o seu mentor fazer um movimento, aí você faz com ele te observando, de repente você está ensinando o próximo que chegou ali para fazer o movimento também. Então, ter esse equilíbrio eu alcancei assim, né? Ou seja, como é que é o último estágio? Fazer uma palestra. Né? Então, pô, eu vou desenvolver, sei lá, desde o início lá, em 2004, 2003, eu vou aprender a CSS de um nível Y. Então, aprendia, estudava, aplicava aquilo no meu dia a dia. Como é que eu vou ensinar as outras pessoas? Eu vou montar uma palestra disso. Vou apresentar no evento, vou no seu... Então, é uma maneira de estabelecer. Então, desde quando eu comecei a tirar certificações, eu tirava a certificação daquilo que eu usava no meu dia a dia. Então, a certificação era uma maneira de eu concluir um estágio assim, de aprendizado. Então, acho que o segredo é equilibrar, né? O ler, o praticar e o ensinar para, de fato, você reter e solidificar aquele conhecimento. Perfeito. Você estava falando isso aí, você estava falando a respeito, né, de observar e como é que seriam as técnicas aí do japonês e tal. Tem um perfil no Instagram, que eu não vou lembrar o nome agora, que eles estavam falando sobre a forma de você aprender e manter aquele aprendizado por mais tempo. E faz realmente muito sentido com o que você acabou de dizer. Inclusive, eu também uso, de vez em quando, essa técnica de ensinar, porque eu
eu enxergo assim também, né? Porque é meio parecido com o que você acabou de dizer. Eu enxergo que quando eu me coloco à prova para passar o conhecimento para alguém, eu tenho que saber muito mais sobre aquilo para, se a pessoa vier com alguma dúvida, eu conseguir responder, ou se eu não responder, eu vou atrás, procuro saber e trago aquilo para a pessoa. E eu percebo que enquanto eu falo, é como se eu conseguisse enxergar melhor aquilo que eu entendi, entende? Então, realmente, eu acho que quando a pessoa ela tem essa facilidade de falar, né, sobre algo, ela pode sim usar o ensinar a seu favor. O que eu tinha comentado a respeito do perfil no Instagram era sobre isso, né, que para você manter um aprendizado a longo prazo, primeiro você absorve aquilo, depois, e aí tudo em questão de tempo, né, tipo, quanto mais, tipo assim, vamos supor, 3 dias, vamos supor, você absorve, depois você comenta sobre aquilo, conversa sobre aquilo, faz anotações, sabe? E aí você vai reforçando para o seu cérebro, né? Sobre aquilo, e aquilo vai ficando por mais tempo na sua mente. E aí lá na frente você vai dar uma revisada, sabe? Conversa de novo com as pessoas, e aí você vai mantendo aquilo fresco na sua cabeça para ficar mais tempo. Então, acho que realmente é uma excelente dica que você trouxe, e eu só queria complementar com isso mesmo. Legal, é isso aí. Você tem alguma dica ou algo para comentar com os nossos inscritos e futuros inscritos que vão se inscrever agora? Legal. A primeira dica é, se inscreve aqui, ativa o sininho. Boa. Tá vendo? Tô aprendendo. Não, mas isso aí, é exatamente isso, cara. Assim, se tem uma dica, não desista. Eu acho que a gente vive uma era de muitas oportunidades, assim, de infinitas possibilidades. Então, se você hoje, de alguma maneira, não está contente onde você está trabalhando, estudando, ou talvez não tenha clareza completa do que você almeja ser, não esmoreça, porque ninguém tem clareza de nada. Então, lá na frente você consegue fazer todas as guinadas que você quiser, né? Ninguém vai olhar para o seu passado para falar absolutamente nada, né? Você só tem que olhar para o seu futuro. Então, primeira dica, não esmoreça, tá todo mundo vivendo a mesma incerteza que você, faça o seu melhor, que você vai ter muito sucesso. Bom, a gente finaliza por aqui. Eu queria agradecer aí muito a você por ter participado, né, cara, dessa entrevista, desse bate-papo, para trazer aí para as pessoas uma visão melhor sobre o que é um CTO, a sua trajetória, né, que é uma trajetória incrível aí, tá? E, cara, Christian, realmente agradecer do coração. Você que é um cara que é muito ocupado, que tem uma agenda muito cheia, tá parecendo até jogador de futebol, pô. Então, muito obrigado por ter participado aí. Eu espero assim, né? Foi muito difícil a gente linkar o dia aqui, cara. Foi tal, mas que bom, a gente conseguiu. Eu ia te dar sucesso, mas eu não preciso porque você já fez o seu sucesso, né? Então, eu só desejo que você... Opa, quase que eu derrubei o microfone. Eu só desejo que você continue, né, cara, realizando aquilo que você quer fazer. E, cara, você já chegou no nível, na minha opinião, de pessoa de sucesso, né, cara? É um cara que se provou, entende? Então, cara, parabéns aí pela sua trajetória, parabéns aí pela sua história, né, cara? E parabéns por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Você tem muitas pessoas que te conhecem, né, cara? A gente trabalhou junto por um certo tempo, que eu não lembro quanto tempo que foi, eu acho que foi 6 meses, eu não lembro agora, ou mais, né? E eu sempre vi as pessoas comentando bem de você, bem do Albert também, né? O Albert já participou aqui do canal, se você não conhece, vale a pena também dar uma conferida. Então, parabéns, cara, e espero que a gente traga, né, a sua presença de novo aqui para a gente trocar a ideia sobre uma nova oportunidade, uma nova carreira que você for executar. Beleza? Não, tá legal, é isso aí, a gente vive as coisas e quem sabe aí no futuro, eu não estou buscando nada nesse momento, mas sim, como a gente falou, né, ninguém sabe do futuro, então fica meu agradecimento aqui pelo convite, espero, né, que esse papo assim, sem roteiro e tudo, a gente trocando ideias aqui, contribua de alguma maneira para quem estiver aí ouvindo. Acho que a gente teve diversos insights muito inteligentes aqui de juntar algumas coisas, você direcionando tudo isso. Eu acho que tem coisas muito positivas para as pessoas reterem dessa conversa. Sim.
De novo, muito obrigado pelo convite, estou à disposição sempre que você me fizer o convite para voltar, vai ser um grande prazer. Perfeito, cara. Para você que assistiu e ouviu até aqui, muito obrigado, tá? Se você puder compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais, deixar seu like e nas plataformas de podcast deixar a pontuação, né? Alguns são estrela, alguns são... Eu não sei como é que são nas outras, a gente está em muitas plataformas. Então ajude, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, tá? Muito obrigado por ter ouvido e assistido até aqui. Grande abraço, excelente dia, tarde ou noite. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Olha, eu estou impressionado, tá certo? Além de ter uma pessoa assim muito simpática me ouvindo, essa entrevista foi muito boa, muito bem bolada, tá bom? Tchau! Conheça os cursos e e-books disponíveis em meu site. Cursos organizados em formações que vão desde programação até forense digital. Acesse wesleyrodrigo.com.br/cursos.